Vamos então para o que interessa, né? A palavra de Deus. Diga assim: a palavra de Deus é viva, é eficaz, corta mais do que uma espada de 2 cortes. Diga: a palavra de Deus vai penetrar o meu coração. Diga: o Espírito Santo vai transformar a minha vida pela palavra de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor fale conosco. Nós precisamos da palavra viva de Deus neste lugar. A palavra capaz de transformar a vida da igreja. A palavra que tira rugas, que tira manchas espirituais. A palavra que gera transformação, que gera vida. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para receber. Eu peço a Deus, usa-me para falar a Tua palavra e somente a Tua palavra, em o nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Ok, eu gostaria, como sempre a gente pede, que os irmãos realmente não se movimentassem a partir de agora, a não ser em caso extremo, para que a gente possa focar na pregação da palavra de Deus. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre um assunto pertinente, do interesse de todos vocês, todos nós. Porque um dos maiores motivos de crise na vida de um cristão é a tomada de decisões. Já perceberam isso? Quando você tem que escolher um caminho, quando você tem que escolher entre opções, então você entra numa crise. E o Espírito Santo hoje vai nos ensinar como nós podemos, o que fazer para perceber as direções de Deus nesses momentos. Qualquer decisão que você for tomar, seja ela grande ou pequena, vai gerar um tipo de pressão. Vai gerar, sim. E você começa a pensar: e agora? Essa porta que se abriu é de Deus ou não é? Talvez. Essa moça e esse rapaz, ou esse rapaz, é o meu escolhido? É a minha escolhida? Ou então, esse novo emprego, essa nova porta, essa mudança de cidade, essa direção, é de Deus ou não? Esse chamado ministerial é real? Ou de repente Deus não me chamou, isso é da minha cabeça? Estou com desejo, pastor, de começar um novo negócio, mas será que realmente isso é de Deus? É o que mais as pessoas me perguntam. Todos nós queremos conhecer a vontade de Deus, amém? Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, não tem erro. Quem segue a direção do Espírito não erra. Amém? Precisamos aprender então a respeito disso. E para nós, seres humanos, a insegurança com o futuro é um problema muito grande. Então nós queremos hoje aprender a seguir a vontade de Deus, a compreender, a discernir a vontade de Deus. Com relação a esse assunto, nós podemos incorrer em 2 erros. Primeiro, erros graves inclusive. Primeiro, muitos irmãos pensam que porque têm uma certa inteligência, ou têm uma grande ou uma vasta experiência em alguma área, então ele acha que isto os isenta da necessidade dos meios espirituais. Então ele não precisa buscar a direção de Deus para tomar a decisão, porque ele já sabe. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, irmãos, tem a ver com aqueles irmãos, e nas igrejas tem muito disso, aqueles irmãos que praticam verdadeiros ritos espíritas dentro da igreja, procurando as direções de Deus. São irmãos que usam, que transformam os dons espirituais em instrumentos de adivinhação do futuro, ou de promoção pessoal. Normalmente são os conhecidos os vasos, já ouviu falar? Os vasos, os profetas, e eles saem por aí, né? Eles fazem as suas consultas espirituais, e dão as suas profetadas, e causam uma grande confusão no meio da igreja. E o que é pior, é que não falta público para isso. O povo que gosta de uma profetada, gosta de uma cartomante espiritual, né? Que coisa terrível.
Ah, pastor, então peraí, como é então que eu vou conhecer a vontade de Deus? O que a Bíblia ensina a respeito disso? Vamos começar lendo Romanos capítulo 8, verso 16. Eu gostaria que um dos irmãos que estão servindo me trouxesse uma água, por favor, da torneira. Romanos 8, 16 diz: o próprio Espírito, esse Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Paulo está dizendo que o próprio Espírito Santo testifica com o meu espírito. Esse Espírito com E minúsculo é o Espírito humano. Então o Espírito de Deus testifica com o meu espírito humano que eu sou filho de Deus. Há um testificar. E em Romanos 8, verso 14, alguns versículos antes, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, então eles são filhos de Deus. Então vejam, no versículo 16 nós vimos que todos os filhos de Deus, mesmo aqueles mais novinhos na fé, eles têm a plena convicção e a plena certeza que eles são filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica. Você não sabe por quê. Há pouquinho tempo atrás eu não tinha certeza de nada. Hoje eu sei, eu sou filho de Deus, eu sou salvo. Como é que alguém, um comedor de feijão, pode falar que é salvo? Não sei, eu continuo comedor de feijão, mas o Espírito Santo testifica no meu espírito, que eu agora sou filho de Deus. Já no verso 14, o apóstolo Paulo diz que na medida que esse filho vai amadurecendo, ele vai também recebendo ou percebendo que ele tem uma capacidade espiritual de ser guiado por esse Espírito. Entenderam, irmãos? Amém? Então vejam, qual que é a vontade perfeita, qual que é o propósito de Deus para nós, com relação às direções? O propósito de Deus é nos guiar e nos dar direções através do próprio Espírito Santo, que agora habita no meu espírito humano. Deus quer nos guiar pelo seu Espírito. Quem pode dizer amém por isso? Veja o que diz Gálatas 5, verso 16. Eu vou ler a Bíblia, a linguagem de hoje. Paulo diz: quero dizer a vocês o seguinte: deixem o Espírito de Deus dirigir a vida de vocês, e não fiquem obedecendo aos desejos da sua natureza humana. Deus quer nos guiar, o Espírito Santo quer nos guiar. Agora, irmãos, quem não tem o Espírito de Deus dentro do coração, dentro do seu espírito humano, ele toma decisões, ele faz escolhas baseado nos sentimentos, aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer e aquilo que ele deseja. Ele anda por conta própria. Mas aqueles que foram regenerados, receberam vida, receberam o Espírito Santo dentro de si, nasceram de novo, eles precisam, essa deveria ser a regra. Eu então serei guiado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero então compartilhar com os irmãos alguns princípios que vão ajudá-los a discernir essas direções do Espírito Santo dentro do meu espírito humano. Pastor, mas o senhor está falando aí, mas parece que eu não consigo ouvir esse negócio. Então eu vou ensinar para os irmãos, pela graça de Deus. Abra os seus ouvidos espirituais, amém? Abra. Esteja orando aí, Senhor, fala comigo, me ensina. Irmãos, isso é tão importante. Temos errado tanto sem necessidade. Temos andado na carne, andado pela nossa própria mente, pela nossa própria emoção. E aí nós damos com a cara no muro, sendo que o Espírito Santo quer nos guiar. Vamos lá. Vamos então ler mais alguns versículos da Bíblia. Gálatas 5, 25. Eu vou ler esse versículo em 3 versões diferentes. Bíblia revista e atualizada. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Na tradução da Nova Versão Internacional: já que vivemos pelo Espírito, mantenhamos o passo certo com o Espírito Santo. E na Bíblia Viva: se estamos vivendo agora pelo poder do Espírito Santo, sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas das nossas vidas. Amém?
Eu sei que os irmãos gostam mesmo de provas, né? Sinais. Pastor, eu fiz uma prova com Deus, pedi a Deus um sinal. Pastor, fui lá na irmã. O senhor conhece aquela irmã? Eu não conheço. Pois é, fui lá na irmã. Para quê, irmã? Para ser guiado por Deus. Mas, olha, irmãos, Deus não quer nos guiar, não deseja nos guiar por meios externos. O Espírito Santo nos guia pela vida dele que está dentro de nós. Normalmente o Espírito Santo, então, ele produz uma sensação. E nós precisamos aprender a ser sensíveis a essa voz, essa sensação do Espírito. Por exemplo, a Bíblia diz que às vezes o Espírito Santo está entristecido. E ele requer uma mudança de nós. Olha o que diz Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Diga assim: o Espírito Santo me selou. Já selou uma carta? Alguém aqui já selou uma carta? Você é a carta endereçada para o céu. E o selo é o Espírito Santo na sua vida. Diga assim para o seu irmão: você tem o selo do Espírito Santo. Por isso, não entristeça o Espírito. Então veja, às vezes o Espírito Santo, você sente que ele está entristecido, porque você fez algo que não devia, tem que mudar de vida. Outras vezes, o Espírito Santo, ele quer que nós nos alegremos. Veja o que diz Lucas 10:21. Diz que no momento, naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo. Teve um momento que Jesus não era uma alegria comum, era uma exultação no Espírito. Aleluia! Amém, irmãos? Outras vezes o Espírito Santo pode gerar dentro de você, vamos lá, preste atenção, irmãos, um peso para você orar. O Espírito Santo quer orar através de nós. Veja o que diz Romanos 8, verso 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, certo é que o Espírito Santo realmente fala conosco, que ele quer nos direcionar, nos guiar, nos dirigir, e quando recebemos então a direção dele, nós precisamos seguir de acordo com a direção que ele nos deu. Quanto mais você praticar essa vida espiritual de obediência ao Espírito Santo, mais sensível você se tornará à voz dele. Amém? Então vamos entrar nas questões práticas. Vamos falar de algumas maneiras então que o Espírito Santo, algumas maneiras de recebermos essas direções e percebermos que é Deus, que é o Espírito Santo, falando conosco dentro do nosso espírito. Tem alguém precisando de alguma direção aí para alguma área da vida? Alguns estão precisando dessa palavra, né? Então vamos lá. Diga assim para o seu irmão: você vai aprender a ser guiado pela vida de Deus que está dentro de você. Tá bom? Isso é uma prática, você vai receber os princípios e vai começar a praticar. Vamos lá então. Glória a Deus, vamos lá. A primeira forma que o Espírito Santo fala conosco é o que nós chamamos de impulso da intuição. Veja o que a Bíblia fala sobre Jesus no deserto, antes de ir para o deserto. Marcos 1, verso 12. A Bíblia diz que logo o Espírito Santo impeliu, diga assim, impeliu Jesus para o deserto. A intuição, irmãos, é como se fosse um impulso dentro do seu coração. Não é uma voz audível, é algo interior. Quem impeliu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Essa palavra impelir denota uma sensação interior, sabe? Impulso. É claro que nem todo impulso é o impulso do Espírito Santo. Existe o impulso do corpo, existe o impulso só das emoções, existe até mesmo impulsos de Satanás. Mas você que é filho de Deus, na medida que você vai obedecendo ao Espírito Santo, você vai começar a diferenciar, a compreender, a entender. Gente, Deus está falando comigo. Amém? E aí, querido, quando você segue, vamos lá, olha aqui para mim. Quando o Espírito Santo fala com você, quando você tem esse se impelir,
nem sempre tem um motivo lógico na sua mente. Mas se você seguir o seu coração, o Espírito Santo, você vai ver a bênção e os frutos aparecerão. Amém? Diga assim então, impulso, intuição do Espírito. Deu para você entender? Pelo menos mais ou menos. É o impulso. Segundo, nós já lemos Romanos 8,16, diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é o testificar do Espírito Santo. Olha, pastor, por que o Espírito Santo testifica no meu espírito? Porque em 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Alguém aqui já se uniu ao Senhor? Eu me uni. Então você é um espírito com o Senhor. O Senhor não habita próximo a você. Deus não está perto de você somente. O Espírito Santo está dentro de você. De tal forma que agora você é um com Ele. Então, querido, é fácil, é maravilhoso. Você recebeu então o Espírito Santo, você se uniu ao Espírito de Deus, é um com Ele. Por isso o Espírito Santo, ele vai então testificar, ele vai dizer isso, é isso mesmo, é isso que eu quero de você. Esse testificar é essa convicção profunda, não tem origem, novamente, não tem origem na mente natural, é uma origem no coração, no espírito. Eu sei que é difícil falar das coisas do espírito. Sabe, irmãos, Deus sempre fala conosco, sempre. O problema é que nós não damos crédito. Às vezes achamos que é coisa da mente, né? Isso não é de Deus, não. Mas, querido, se esse testificar tem a ver com a vontade de Deus, vou falar aqui sobre isso, a palavra de Deus, a santidade, pode ter certeza, Deus está falando com você. Amém? De verdade. Então veja, quando você estiver orando sobre algo, sobre alguma coisa, esteja atento ao testificar do Espírito Santo. Entende? E assim que você tiver um testificar, pastor, como é que eu então vou saber se isso é de Deus ou não? Procure alguns irmãos maduros e converse com eles. Olha, irmão, eu estou tendo, meu discipulador, pastor, sei lá, eu estou tendo aqui um testificar no meu espírito. O que você acha? Entende? E à medida que você então vai exercitando, praticando essa obediência à voz do Espírito, você também ficará mais treinado e mais sensível às direções do Espírito Santo. Terceiro, a paz do Espírito. Veja o que diz Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro nos corações. Diga assim, a paz do Espírito. Então nós percebemos o Espírito no coração. E a Bíblia está dizendo que o árbitro, o que um árbitro faz? Olha, quando está acontecendo um jogo de futebol, por exemplo, e alguma coisa acontece fora da regra, o que o árbitro faz? Ele apita. Quando o árbitro apita, o jogo para. Então veja, o árbitro, ele é o juiz. É ele quem decide se vai parar ou se vai continuar o jogo. Então, a paz no seu espírito é esse árbitro. É ela que decide no seu coração. O que significa isso, pastor? Quando as coisas estiverem fluindo na vontade de Deus, no propósito de Deus, você terá paz profunda no seu coração. Está tudo uma bagunça, mas você está em paz. Essa paz tem que estar sempre aí. Agora, de repente, vejam, para você, mentalmente falando, está tudo jóia. Você está indo bem, você está planejando um negócio aqui, está fluindo bem o relacionamento, mas, pastor, está tudo bem, não estou entendendo. Estou sem paz. O que eu faço? A paz tem que ser se a paz parou, o árbitro apitou, ou seja, para tudo. Está errado. Para tudo. Perdeu a paz, está na direção errada. Entende, irmãos?
É isso que a Bíblia está ensinando. Perdeu a paz? Volta a orar sobre a questão, volta a buscar o conselho para descobrir o erro. Por que eu perdi a minha paz? Então o Espírito Santo vai te mostrar onde você está errado, vai corrigir a situação. Quando você corrigir a situação, a paz retornará ao seu coração. Quem está aprendendo, diga amém. Então vamos lá, qual que é a primeira forma de percebermos o Espírito? Através da, diga, intuição. É um impulso de Deus, né? Ele te impele algumas coisas. Segunda forma, é o testificar aquilo, você tem uma plena convicção dentro de você, gente, isso é de Deus. Mas para que isso seja uma verdade, qual que é a terceira forma? Eu tenho que estar em paz, paz no Espírito. Lembre-se, talvez tudo, naturalmente falando, esteja bem, mas perdeu a paz no coração, algo está errado. Tudo bem? Quarto, consciência do Espírito. A Bíblia fala em Atos 17:16 que enquanto Paulo esperava os discípulos dele em Atenas, olha bem, o espírito de Paulo se revoltava. Paulo ficou provocado, ele ficou irado, mas dentro do espírito, por causa da idolatria que dominava aquela cidade. Veja, irmãos, a revolta de Paulo, vamos lá, entendam. A revolta de Paulo aqui não é porque ele ficou olhando e pensando, gente, mas que povo idólatra. Aí ele ficou avaliando, tal, e aí ele ficou irado e ficou assim irritado com aquele pecado. Não. A Bíblia diz então que Paulo, ele foi, o espírito de Paulo é que revoltou-se, foi algo de dentro para fora. Só que dá para entender, irmãos? Foi uma consciência no Espírito. Foi o Espírito que diz, está tudo errado. Isso nos mostra que antes de fazermos qualquer coisa, nós não deveríamos simplesmente consultar a inteligência, a mente humana. Não, eu preciso consultar o meu espírito, o meu coração. Porque quando o Espírito Santo diz não sei se você já teve isso, provavelmente você é convertido. Queridos, quando o Espírito Santo, a consciência do Espírito diz, está errado, não faça isso, parece que sobe um sentimento ruim, parece uma náusea. Alguém já sentiu algo assim? Uma coisa ruim? Ou não? Então, se a sua decisão, num dado momento, se a sua escolha, num dado momento, é algo que Deus desaprova, o Espírito Santo restringe você. Ele te dá uma dica. Ele toca o seu espírito. Vou dar um exemplo mais prático. Você está conversando com um irmão qualquer da igreja, e Deus tem tratado de repente na sua vida a questão da fofoca, da conversa fiada. Nós somos tendentes a falar do outro quando o outro não está presente, não é? Mas preste atenção, você está conversando, de repente aparece um assunto, e o nome do outro irmão é jogado ali naquele lugar. De repente você nem estava pensando em falar mal. Entretanto, o Espírito Santo constrange, restringe você. Só porque você tocou no nome do irmão. Nessa hora, querido, para o negócio. É o Espírito Santo falando, chega. Eu vou contar para os irmãos uma experiência própria. Há alguns anos atrás, o Senhor começou a tratar comigo essa questão. Porque para mim era muito fácil, era muito simples estar no meio de irmãos e falar de um outro irmão, falar de um outro pastor. E quem quer falar, fala o seguinte, você fala umas 2 ou 3 coisas boas e diz, mas, esse mais é o pecado. Entendeu? É na verdade o que você queria falar, mas não falou antes, porque você tem que, amaciar o negócio. Mas foi tão lindo, quando o Senhor começou a tratar isso comigo, de vez em quando alguém falava, e o fulano? Quando eu falava, o fulano, irmãos, na hora. Não sei se você já teve essa experiência. O Espírito Santo falava comigo na hora, irmãos. Forte. É como se ele dissesse, não fala. Você está proibido de falar desse irmão.
você vai falar é pecado. Entende? Entenderam essa restrição? Isso pode acontecer em qualquer área da sua vida. Então vejam, ser cristão não é meramente você ser guiado por um código de conduta. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Não. Ser cristão é ser guiado pelo Espírito de Deus. Tem coisas que o Espírito Santo vai falar para você, chega. Chega, para você chega. Amém. Quem pode dizer glória a Deus por isso? É a restrição. Essa é a quarta forma que Deus age conosco e nos ensina. Quinta forma de nós percebermos claramente o Espírito de Deus, a direção de Deus, é claro, a palavra de Deus escrita. 2 Timóteo 3,16 diz, toda a Escritura é palavra de Deus, é inspirada pelo próprio Deus. Por isso essa palavra é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educação na justiça. Essa é a palavra de Deus. Por isso quando pregamos a palavra de Deus, a espada sai cortando. Ela corrige, ela repreende mesmo, ela confronta. Essa é a palavra de Deus. Agora veja, irmãos, a Bíblia é o guia mais confiável e o mais simples de nós usarmos. Por quê? Porque a voz interior é uma experiência. Por ser uma experiência, ela é subjetiva, ela não é tão segura. Essa experiência pode ser, por exemplo, influenciada por nossas emoções, pelos nossos desejos pessoais. Então nós precisamos submeter, preste atenção, precisamos submeter todas essas percepções espirituais que são bênção, nós submetemos à palavra de Deus. Então nós vamos à palavra com temor, com honestidade, não queremos tentar fazer com que a Bíblia fale aquilo que ela não falou, nós queremos saber da palavra de Deus. Então quando você sentir uma impressão, uma direção no seu espírito, o que eu faço então? Qual o primeiro passo? Submeta essa impressão à palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo jamais vai discordar da palavra escrita. O Espírito Santo não vai mandar você fazer ou dizer para você fazer algo que a Bíblia diz que você não deve fazer. Esse Espírito não é o Espírito de Deus. Ah, pastor, mas Deus falou comigo que eu posso, irmão. Que eu posso o quê? Está fora da Bíblia, não foi o Espírito Santo, Satanás está falando com você. O espírito de engano. Quem aprendeu aí, diga amém. Vamos então para a sexta maneira de conhecermos a direção de Deus. Busque um aconselhamento maduro no corpo de Cristo. Veja o que diz Paulo aos Colossenses 3, verso 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Fala assim para o seu irmão, você não está sozinho na vida cristã. Diga, a vida cristã não pode ser vivida individualmente. Você foi chamado em um corpo. Ah, se você tivesse a revelação do que eu estou te dizendo, dificilmente você faltaria a um culto, dificilmente você faltaria a uma célula, porque você entendeu o que acontece quando o corpo se reúne. Agora veja, irmãos, quando Deus fala conosco, Ele também confirma essas direções através dos membros do corpo, membros maduros. Então, para nós é uma grande bênção, é segurança, quando nós submetemos as nossas impressões espirituais ao discernimento de outros membros da igreja. Entendeu? Como é que eu posso fazer isso de forma prática? Você pode, por exemplo, conforme o assunto, você pode colocar diante da célula, irmãos. Eu estou orando por tal assunto assim, tenho sentido isso no meu coração. Vamos orar aqui agora para os irmãos me darem a opinião.
Aí vocês oram e os irmãos podem falar: querido, eu sinto no meu coração que isso é de Deus. Já pensou todo mundo falar é de Deus? Você, puxa vida, glória a Deus, eu estou num corpo. Entenderam, irmãos, como é lindo? Então vejam, se é uma resposta de paz de todos, Deus está confirmando. Eu já vi muitas vezes, olha aqui, muitas vezes. Isso acontece muito em relacionamento na igreja, né? Dois jovens começam a se relacionar, aí o discipulador fala: irmão, isso não é de Deus. Aí o pastor: irmão, esse negócio não está certo, espera mais um pouco. Aí o outro: cuidado com esse negócio. Aí o outro: não faz isso não. Irmão, já vi, não foi só uma vez, os irmãos teimarem contra a consciência, o discernimento do corpo. Não dá certo. Porque estamos ligados a um corpo e Deus fala pelo corpo. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O que eu estou dizendo para você é muito, muito sério. O corpo é tão sério que a Bíblia diz que quando um sofre, todos sofrem. Você acha que isso é só uma poesia? Não, isso é a realidade do corpo. É a realidade do corpo de Cristo. Às vezes eu levanto em casa assim um peso, não há motivo, um peso espiritual, e logo eu entendo, alguém da igreja está precisando da minha oração. Nem sei quem é. Eu vou orar, oro em língua, Senhor, não sei quem é, mas alguém do corpo está sofrendo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? São coisas tão profundas, tão preciosas, irmãos. Tão preciosas. Então veja, você pode então colocar para a célula. Agora de repente é um assunto mais delicado, chame em particular, mas chame irmãos maduros, confiáveis, de preferência da sua igreja local, irmãos que vão ter o compromisso de falar para você a verdade, e não aquilo que você quer ouvir. Irmãos sérios, homens de Deus. Então o que eu estou ensinando aqui para os irmãos é algo simples. Nós jamais deveríamos tomar nenhuma decisão, sem antes consultar o Espírito Santo e os irmãos maduros da igreja. Isso é um princípio espiritual, porque nós fomos chamados em um corpo. E veja o que a Bíblia diz, em Provérbios 11, verso 4. Na multidão de conselheiros há segurança. Onde não há conselhos, Provérbios 15, 22. Onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros, eles se confirmam. Olha, irmãos, eu não sei se há alguém aqui que é como eu era. Eu já fui muito tolo principalmente quando eu era mais jovem. O jovem é tolo, não tem maturidade, normalmente é tolo, mas tem muito adulto tolo. Tolo em que sentido? Ele acha que sabe. Ele realmente acha que sabe das coisas. Irmãos, não sabemos de nada. Sabemos muito pouco. Observa para você ver os jovens observa para você ver as pessoas que prosperam em todas as áreas. Não estou falando só dinheiro, em todas as áreas. Quem são as pessoas que prosperam em todas as áreas? É gente que sabe ouvir conselho e segue conselhos. Estou te falando de algo aqui muito interessante, muito importante para a sua vida. Então eu era um jovem tolo, que achava que sabia e saía fazendo e quebrando a cara, saía fazendo e quebrando a cara, e quebrando a cara, e quebrando a cara. Como eu já quebrei literalmente várias vezes, e a cara também, porque eu achava que entendeu, Edson? Como é bom, como é precioso ser humilde para procurar o conselho, ouvir o conselho e seguir o conselho. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus age dessa forma, Deus usa pessoas. Agora não vá falar com aquele irmãozinho carnal, né? Aquele cancerinho que você sabe que vai falar para você: isso mesmo, mas isso mesmo. Entende? Aquele já tem mais problema que você. Aí você vai procurar irmão para te ajudar? Não, aquele irmão precisa de ajuda. Procure gente séria, gente. Eu me lembro que uma vez alguém falou assim, isso há muitos anos, em outra igreja, irmãos.
procura o pastor Jean, a pastora Cléo, para eles falarem com você. Não vou não, já sei o que eles vão falar. Não entendeu o espírito? É gente que vai quebrar a cara. Ou seja, eu não quero ouvir o que eu preciso ouvir. Eu quero um coleguinha que fala, isso mesmo, pode pular aí no buraco. Amém, irmãos? Amém, queridos? Glória a Deus. Então procure gente que já tem experiência de ser guiado pelo Senhor em outras situações da vida. Provavelmente ele vai te confrontar, mas e daí? Eu quero ser confrontado. Querido, você não quer que alguém fale para você, ó, tem um buraco ali, irmão. Ó, não vai não, senão você vai cair. Você não quer isso não? Você quer alguém falar, irmão, vai cair, mas tem problema, quebra o pescoço, depois emenda. Né? Não, eu não quero isso. O sábio, é por isso que a Bíblia diz, né? Você corrige o sábio, ele fica seu fã mais ainda. Mas você dá um tapinha nas costas do tolo, ele te xinga. Fala para o seu irmão, vamos crescer em sabedoria. Vamos então, 7ª forma de percebermos as direções de Deus. As circunstâncias e a providência divina. Quando Deus diz algo, quando Deus te dá uma direção para fazer algo, tenha certeza de uma coisa: Deus vai abrir as portas para você fazer. Amém? Amém mesmo? Então veja, você não precisa preocupar. Ah, pastor, eu tenho um chamado missionário e eu tenho que ir, mas as portas estão fechadas, porque Deus me chamou para ir não sei aonde, mas não tem. Olha, irmão, se não tem, Deus não chamou. Que Deus é esse? Concordam comigo? Para que você está preocupado? Deus chamou? Se Ele estiver guiando você em alguma área, as provisões virão naquela área. Eu me lembro, tinha um chamado de Deus para ser pastor, então eu queria ser pastor de qualquer jeito. Conhece uma música assim? Tem uma música assim: ele quer ser pastor de qualquer jeito. Eu queria ser, eu tinha um chamado de Deus, e o tempo estava passando, eu estava ficando velho, falei, não vai acontecer. E Deus olhava para mim e falou, coitadinho. Irmãos, eu lutei para ser pastor, de um tanto, um dia eu desisti, falei, não vou mais mexer com esse negócio, vou cuidar da minha vida profissional, agora eu vou cuidar, eu vou crescer. 6 meses, Deus falou, agora tá bom, agora você vai. É maravilhoso isso, Deus não precisa da sua ajuda, lindo. Deus não precisa de você, só precisa do seu coração. Deus não precisa da sua força natural para que algo aconteça. Não, pastor, que tal, que é um chamado, e eu tenho que fazer, e não me dá um negócio, e não me dá uma oportunidade, e estão fechando as portas para mim. Meu irmão, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se alguém fechou essa porta, então ela não é de Deus. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre, você vai espernear. Então vejam, olha o que diz Davi, Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor, e o Senhor tem prazer nos seus caminhos. Então amém. Deus falou, descansa, mas é claro, descansa. Eu me lembro que eu fui falar com o meu pastor, falei, pastor, eu tenho um chamado para ser pastor. Na época, era o pastor Aloysio. Fui falar com ele, eu tenho um chamado, o que eu faço? Ele falou, meu irmão, faz o que você está fazendo, você está liderando célula? Estou. Então lidera célula, multiplica célula. Eu falei, só isso. Por quê? É claro, quem é pastor tem que trabalhar com gente. Então, se você tiver o chamado mesmo, esse negócio vai acontecer. Amém, irmãos? Então, o que eu fiz? Não fiquei parado, não. Eu vou ficar aqui agora esperando o anjo do céu bater na minha boca, na minha cabeça. E quando ele tocar na minha cabeça, eu vou levantar pregando para as multidões nos estádios. Ah, lindão. Você vai ficar a vida inteira sentado, né? Então tem um chamado, tem algo que Deus tem para você, fique em paz, vai seguindo aquilo que Deus determinou, siga as portas, siga o caminho que o Senhor abriu para você, não fica tentando abrir porta para lá e para cá, Deus é Deus, amém por isso, amados. Siga então, vá seguindo as direções que o Senhor tem te dado.
usando todos esses princípios que nós vimos até aqui. Pastor, e se eu me equivocar, se o seu coração é um coração que quer fazer a vontade de Deus, vou garantir para você, mesmo se você equivocar, Deus vai colocar você no lugar que Ele quer. Amém? Estão entendendo, queridos? Amém? Vamos então para a 8ª forma, que é a confirmação profética. Irmãos, a profecia nunca deveria ser a primeira evidência da vontade de Deus. Por quê? Porque a profecia é dada a alguém para confirmar algo que o Espírito já testificou. Lembra que o Espírito Santo está dentro de você? Então a profecia, ela é para confirmar algo que Deus já vem falando com você. Eu lembro de uma irmã, parece que era uma moça, chegou tão apavorada, pastor, o rapaz chegou para mim e ele profetizou que eu sou a escolhida dele. Porque os rapazes também que é brincadeira, né? Esse é fera, eis que te digo, eu sou o teu escolhido. Ela chegou agoniada, era algo mais ou menos assim. O que eu faço? Falei, irmã, não faz nada. Sai dele, povo meu. Entende? Ela ficou apavorada, que ela falou, não, profetizou, foi Deus que falou. E eu não gosto do rapaz. O que eu faço? Nada. Não deixe ele se aproximar, não. Você não gosta dele, fica na sua. Se for de Deus, essa coisa vai acontecer. Olha, irmãos, temos que ser então cautelosos com esse tipo de profecia, essa profecia que quer começar alguma coisa. Eis que eu te digo que você tem que ir para África. Pastor, mas nunca nem pensei em ir para a África. Isso é de Deus? Não, não é. Não é. Como é que Deus que está aqui dentro de mim não falou nada comigo e você vem falar comigo? A profecia, ela confirma. Aí sim, Deus tem me dado um chamado para a África. Tudo que eu vejo da África, move o meu coração. E eu choro, e eu quero estar lá. Ai, meu Deus. Aí de repente chega um profeta e fala, irmão, o Senhor manda dizer para você, a África é o seu ministério. Amém, irmãos? É de Deus ou não é? Claro que é. Claro, está confirmando algo que Deus já está falando com você. Entende? Então o Senhor fala conosco e depois Ele pode confirmar através de uma profecia. Essa profecia, ela vai estabelecer algo que o Espírito Santo já está testificando no meu coração. Primeiro então eu preciso da minha própria direção pessoal de Deus. E lembre-se, faz tudo aquilo, recebe a direção, vê se há paz, conversa com irmãos maduros, veja na palavra. Isso tudo antes de profeta. Por quê, pastor? Porque, irmãos, declarações proféticas são falíveis. O Espírito Santo, ele é perfeito. Mas as pessoas que declaram as profecias, elas são imperfeitas. E esse é um problema no meio evangélico. As pessoas reverenciam a profecia como se fosse o próprio Deus falando do céu. Está cheio de gente assim. Me lembro, não é só uma vez. Uma irmã uma vez chegou na igreja, no prédio, não era nem aqui, a gente estava reunido como igreja. E ela, pastor, ora comigo, eu orei. Ela falou, Deus não vai falar nada, não? Eu falei, não, Deus já está falando, irmã. Eu estou orando, Deus está falando com você. Mas o senhor não tem nenhuma mensagem para mim? Eu falei, não, assim, desse jeito não. Entendi? Essa mensagem eu não tenho. Aí não sei o que ela falou, quase que foi para ela, é isso que eu te digo, irmã, santifica a tua vida. Essa palavra você pode dar toda hora para os irmãos. É isso que eu te digo, minha serva, santifica a tua vida. Pode saber, Deus está falando. Amém? Amém, irmão? Mas não fala outra coisa não, que, aliás, pode até falar, né, se o Senhor realmente está falando com você. Então vejam, a palavra do profeta não é a palavra de Deus. Na profecia não é Deus que fala diretamente. São homens falando em nome de Deus. Então vejam, nós
podemos e devemos, é claro, né, dar liberdade ao dom da profecia, palavra de conhecimento. Quando elas vêm do Espírito Santo, a Bíblia diz que elas edificam, elas exortam, elas consolam. Está lá em 1 Coríntios 14, 3. Mas devido à fabilidade do homem, dos seres humanos, dos pensamentos que estão envolvidos nessa profecia, toda declaração profética, diga assim, toda declaração profética tem que ser julgada. Não julgamos o profeta, nós julgamos a profecia, é o que a Bíblia ensina. Então nós temos que julgar, não é? É realmente uma palavra de Deus? Os irmãos que estão aqui, nós ouvimos, amém, querido? Irmãos, eu sinto que Deus está falando isso, isso, isso. É uma palavra que eu tenho no meu coração, amém. Falou. Agora nós podemos falar, irmãos, presbitério da igreja, o que os irmãos acham? Acham que isso é de Deus? Isso está de acordo com a palavra de Deus? Não está. Então, irmã, sinto muito, mas essa profecia não é de Deus. A irmã falou, mas não é de Deus. Estão entendendo? Ela pode ser julgada, ela deve ser julgada. Recebida pelos irmãos e julgada. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Então julgamos as profecias pela palavra de Deus, primeiro pela Bíblia. Julgamos as profecias pelo que Deus já falou comigo, no meu coração. E no caso, por exemplo, se for na célula, o grupo também pode julgar desse o irmão profetizar. Profetizou, irmãos, o líder pode falar, queridos, o que os irmãos acham? O que os irmãos sentem no coração? Essa foi uma profecia de Deus. O que os irmãos estão sentindo? Pronto, sem problema. O profeta não precisa, não, pastor, mas fui eu que profetizei. Por isso que eu digo para os irmãos, não diga assim, eis que o Senhor disse. Não precisa falar isso. Diga, irmãos, eu falo assim, queridos, eu sinto no meu coração uma palavra. Eu quero liberar aqui. Eu sinto isso no meu coração. Ok? Amém? Irmã, ribalabachai, eis que digo para você, minha serva, teu marido vai se converter. A irmã vira para você e fala, irmã, mas eu não sou casada. Não é ruim? Aí ela fala, eis que te digo, tu receberás, é pela fé. Brincadeira. Isso é o profeta consertando o que ele dizia errado. Então, ao ministrar uma profecia, uma palavra de conhecimento, não fique com essas coisas, né? Eis que vou para o Pai, volto para o Pai, vou de caminhão, Não, irmão. O Espírito Santo já está aqui. Amém? Dentro de nós. Diga para ele, querido, olha, eu sinto aqui uma palavra de Deus, eu vou falar para você. E se isso realmente fizer sentido para você, tome como palavra de Deus. Se não, ok? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, jamais, outra coisa importante, nós jamais deveríamos consultar o profeta, como se consulta um cartomante, uma cigana. Ok? Isso é tão sério. Esses dias mandaram um negócio lá, não sei, se foi no meu WhatsApp. Eu abro muito pouco o Face, os irmãos não mandem nada para mim no Face, porque eu não olho. Mas esse dia eu olhei. Nem sei se foi lá, eu sei que eu cliquei no negócio, de repente está lá o irmão, ribalabachai, lendo, está aqui, eis minha serva que eu te digo, tal, e passando aquele monte de, onde é que vai subindo aqueles coraçãozinhos assim? Estava assim, irmão, coraçãozinho, e ele, para essa irmã aqui, eu te digo, minha serva é assim, 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 aí ele, pum, agora eu vou dizer para outra serva, foi credo aí, profecia ao vivo pela internet, irmãos, isso é espírito de engano. Isso não procede de Deus. Não vá atrás da profeta fulana de tal para consultá-la. Deus sabe o seu nome, o seu endereço, o seu CPF, o seu telefone, e se ele quiser falar, ele vai falar com você. Amém. Glória a Deus. Essa prática de consultar profeta, isso é uma herança mundana. É de um hábito de consultar cartomantes. Então cuidado, profeta, às vezes ele se torna esse instrumento de adivinhação, porque aquele tanto de gente, todo mundo, ele tem que dar uma palavra, senão o povo vai embora aí. Não é? É ou não é? Põe a mão, minha serva, te digo, me busca pelas madrugadas. Minha serva, tu está passando por uma grande dificuldade. Quem não está passando por uma grande dificuldade, irmão?
Tu está passando por uma grande dificuldade, eis que te digo, o Senhor é contigo. Aí, graças a Deus ainda foi isso, né? Que é verdade mesmo, o Senhor é conosco. Mas cuidado, é um negócio assim que é uma pressão de ter que liberar uma palavra de Deus e a irmã acaba se tornando um instrumento, às vezes até do maligno, né? É muito perigoso, só lembrando aos irmãos, quando eu conheci a Cleo, eu conheci a Cleonice, eu tinha 17 anos. Essa moça linda que está aqui. Essa princesa que está aqui. Eu estava desviado da igreja. Eu me converti aos 11 anos, tinha uma experiência muito forte com o Senhor. Mas aos 14 anos eu desviei, saí para o mundo. E lá no mundo eu conheci a Cleo com 17 anos, com 18 anos começamos a namorar. E tinha uma irmã que me conhecia da época que eu era criança, uma profeta. E um dia, rapaz, eu estou lá em casa, a profeta chegou. Cada mamãe. Vamos orar pelo Jean. Eu tinha temor de Deus, eu tinha temor de Deus mesmo. E uma experiência muito forte com o Espírito Santo. E essas irmãs começaram a orar e ela sabia que eu estava namorando com uma menina que não era crente. Irmão, e essa profeta falou, eis que te digo, meu servo. Quando ela falou rio, eu arrepiei, né? Se você não terminar esse namoro, você vai morrer. E eis que eu vou para o meu pai e te deixo a minha paz. Paz nenhuma, irmão, não tive mais paz. Eu era um rapazote de 17 anos que acreditava piamente aquilo era a palavra de Deus. Eu entrei numa crise, porque eu queria continuar, eu tinha um propósito nesse negócio, por incrível que pareça. Eu não queria voltar para a igreja, e aquela profecia não me gerou paz nenhuma, não gerou temor, me gerou medo. Eu fiquei, irmãos, eu não dormia. Eu procurei um pastor, graças a Deus pelos pastores sérios de Deus, né? Procurei um pastor que me conhecia, e eu cheguei lá para conversar com ele, expliquei. Ele falou, irmão Jean, olha, que Deus quer que você volte, Ele quer mesmo. Mas Deus não vai te matar não, pode ficar tranquilo. Ele falou para mim, o que Deus vai fazer é o seguinte, Deus vai te espremer, meu filho. Deus vai fechando assim, ó, as portas, entendeu? Ele vai te encurralando. Lembra de quem fazia assim? Até que você não vai ter mais jeito, você vai ter que voltar. Falei, é assim mesmo? Posso continuar namorando? Pode. Falei, aleluia. Esse é profeta. Tá aí, irmãos. Agora, veja, eu era uma criança, 17 anos. Imagina o que as profetas e os profetas por aí estão fazendo. Estão arruinando a vida de muita gente que acredita que realmente tudo o que acontece, que eles falam, é de Deus. Ok? Amém? Diga graças a Deus, Breno. Ítalo. Senão vocês não tinham nascido. E por fim, para a gente encerrar, irmãos, Deus também fala e pode falar por meios extraordinários. A forma básica de Deus então nos guiar é pelo Espírito Santo no nosso espírito. Então o Espírito Santo, ele reside em nós, como eu disse, ele fala a vontade de Deus dentro de nós. Entretanto, Deus também usa, biblicamente falando, meios e formas extraordinárias para nos conduzir. Rapidinho, só para a gente passar para os irmãos. Por exemplo, Deus pode falar conosco através de... Coloca para mim, amado. Põe. Tem não? Então coloca aí, anote, você que está anotando. Sonhos. Deus fala conosco através de sonhos? Fala. Deus fala. Deus falou com José, Deus falou com Daniel, José, marido de Maria, Paulo. Então Deus pode falar? Sim, pode falar. Por que eu preciso ter cuidado com o sonho? Então preste atenção nisso. Se você sonhou um sonho, não sabe o significado, não saia procurando alguém para interpretar o sonho. Se Deus te deu o sonho, Ele não é Deus de confusão, Ele vai te falar aquilo que Ele falou com você. Ok? Segundo,
Se Deus quer falar com você, Ele vai falar então por meios claros e compreensíveis. Você vai saber, Deus falou comigo. E se você não sabe o significado do sonho, o que eu faço, pastor? Esquece. Simplesmente esquece. Segunda forma sobrenatural que Deus pode fazer e falar conosco é a voz audível. Deus às vezes pode falar e você pode ouvir a voz de Deus. Agora, irmãos, olha aqui. Não fique buscando essas experiências de vozes audíveis, essa ânsia por experiências novas e diferentes, porque você pode abrir uma brecha para espíritos de engano falar com você. Tudo bem? Se Deus for falar, nunca falou, o Senhor nunca falou comigo audivelmente, mas alguns irmãos já relataram que ouviram. O pastor estava assim, de repente, Deus falou algo, assim faz tanto sentido que o que eles ouviram. Deus pode falar? Pode falar. Ok? Terceiro, Deus também pode falar por ministério de anjos. Veja o que Paulo diz em Gálatas 1:8 para a gente encerrar. Paulo diz: ainda que um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que esse que nós estamos pregando, esse anjo é maldito, seja amaldiçoado. Então Deus pode falar com o anjo? Sim, mas esse anjo ele virá confirmando a palavra de Deus, o evangelho. Se não está confirmando o evangelho, é um demônio. Pode mandar ele embora em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos dizer isso? Você podia falar para alguém que está do seu lado. Fala para ele, irmão, você está mais habilitado a ouvir as direções de Deus. Amém? Nós vamos fazer duas coisas aqui importantes. Gostaria muito que você orasse sobre isso que nós ensinamos. Se você entende que isso é bênção para a sua vida, ore sobre isso. Ore, peça o Espírito Santo para te dar o discernimento, para ouvir realmente as direções de Deus nesses dias. Depois dessa oração, nós vamos rapidinho, todos os casais que foram ao encontro de casais, vem aqui para frente e nós vamos orar com todos os casais que quiserem receber a oração, encerrando, ok? Vamos fazer essa primeira oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nos ensina e nos instrui. Sabemos, Espírito Santo, que nós temos o Espírito de Cristo dentro de nós. Sabemos que esse Espírito testifica conosco. Esse Espírito nos guia, Ele é o nosso guia. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, que esse ensino, que essa ministração possa fazer sentido, que os irmãos possam ter revelação, clareza, e que nós sejamos um povo que ouve a palavra de Deus, ouve a intuição no Espírito, ouve o testificar do Espírito. Um povo, ó Deus, que não arreda pé da palavra escrita, porque ela é a nossa bússola, Senhor, ela é a nossa regra de fé, de conduta. Um povo, ó Deus, que é íntimo do Espírito Santo. Um povo, ó Deus, que é equilibrado, que tem o poder, mas também tem a palavra. Ensina-nos, ensina o teu povo. Pai, nesses dias, traz direções, que nós sejamos um povo que recebe o conselho, um povo que busca o conselho, um povo que busca na palavra, um povo que entende que Deus fala conosco e que Deus pode e vai nos guiar em todas as áreas de nossa vida. É assim que nós oramos, papai, em o nome de Jesus.